Olá, meu nome é Carla e hoje nós vamos falar sobre a Rainha Esther, a Hadassa. Hadassa era o nome da Rainha Esther. Ela, para preservar o nome dela de judia, né, que era Hadassa, ela colocou o nome de Esther, mas vamos saber por quê? Hadassa, ela estava exilada, né, lá na Babilônia, porque ela ficou órfã dos seus pais, né? E aí ela foi morar com o seu primo chamado Mardoqueu, alguma Bíblia fala Mordecai, eu vou falar Mordecai. E ela foi morar com seu primo Mordecai. Mordecai falava do Senhor para ela, falava de Deus, e ela aprendeu muita coisa com Mordecai. Mordecai ele trabalhava no palácio do rei Assuero e da rainha Vasti. Certo dia, o rei Assuero fez um banquete e mandou chamar todo mundo. E aí, no banquete, um dos dias que ele fez esse banquete, mandou chamar a rainha Vasti para mostrar para todo o povo, porque ela era bonita, e mandou que chamasse a esposa dele. E aí, a rainha Vasti, o que ela fez? Ela não quis se apresentar. E aí, o conselheiro falou assim: falou para o rei Assuero, olha, não tem como você aceitar isso, porque todas as mulheres da província e até do palácio vão fazer a mesma coisa com seus maridos. E aí o rei ficou muito indignado e mandou que a rainha Vasti fosse expulsa do palácio. E ela foi expulsa e ele decretou, fez um decreto para que chamasse todas as virgens da província ali, né, de Pérsia, porque ele era o rei de Pérsia, né, o rei Assuero. Aí mandou que fosse chamar todas as meninas virgens para se apresentar, para ser uma das rainhas dele. E Mordecai, o que ele pensou? Chamou a Esther para se apresentar. Se arrumou a Esther e se apresentou. E adivinha quem o rei Assuero escolheu? A rainha Esther. Foi o nome que ela deu, Esther. Aí ela passou a ser rainha. Deus faz essas coisas, né? Do nada ele traz e faz a existência. A rainha Esther, então, passou a ser a rainha daquele local, né? E aí, um desses dias também, Amã foi lá falar com o rei Assuero porque ficou sabendo que Mordecai, que era o primo da rainha Esther, não se curvava perante ele. E ele, muito indignado, foi lá falar com o rei Assuero que não podia acontecer isso e que ele queria fazer um decreto. Aí o rei Assuero falou assim, ó, toma aqui meu anel, vai lá e faz o seu decreto. Ele confiava em Amã. Aí Amã fez um decreto. Falou que era para ser morto para morrer todo o povo judeu que estava ali naquele local. Aí Mordecai ficou sabendo e ele ficou preocupado, né? E começou a ficar querendo falar com Esther, mandou que falasse com Esther o que o Amã estava querendo fazer, queria matar todo o povo judeu. Mordecai se veste com roupa de pano para chamar a misericórdia do Senhor, pedindo a Deus misericórdia para que isso não acontecesse. Imagina matar todo o povo judeu que estava ali. Aí o que aconteceu? Ele mandou falar com a Rainha Esther ficou sabendo e ela ficou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Há 30 dias ele não me chama, ele não tem me chamado. Como é que eu vou me apresentar? Porque naquela época não podia se apresentar sem não ser convidado para o rei, né? E podia até acontecer alguma coisa pior, podia até matar. Como é que a pessoa vai se apresentar sem que o rei chamou, sem que o rei deixou? E ela foi confiando no Senhor, porque ela também temia o Senhor. E ela temia Deus sobre todas as coisas. E ela foi ensinada a isso. Ela chegou lá, se apresentou. Ela lá na porta do palácio, o rei levantou o cedro e deixou que ela entrasse. Ela entrou e falou com o rei. Aí ele perguntou o que ela queria, ela falou queria fazer um banquete para ele e para Amã, para que ela pudesse estar falando. Aí ele falou, mas o que você quer falar? Me fale, que eu te dou a metade do meu reino. Ela não quis dizer. E aí, ok, naquela noite o rei Assuero ficou com insônia e não conseguia dormir. Ele pediu para um dos seus servos que abrisse o decreto, ou que abrisse as crônicas do reino, para que fosse falado para ele. Aí eles leram, e no meio das crônicas lá que o servo estava lendo, leu que Mordecai, que era o primo da Esther, ele honrou a vida do rei Assuero. Ele não deixou que o rei Assuero fosse morto. E aí o rei Assuero perguntou, ué, o que a gente deu para ele? Aí nada, não demos nada para ele. O senhor não deu nada, aqui não está dizendo nada que deram para ele. Aí não demos nada. Aí ele ficou pensando, né? E nisso
Amã foi para casa depois que tinha falado com o rei Assuero, né? Aí ele falou assim: então eu vou fazer esse decreto, e fez o decreto e mandou que todo mundo da província ficassem sabendo. Mandou que ficassem sabendo que todo mundo que fosse judeu ia ser morto. Aí ele falando com a esposa dele falou assim: por que tu não faz uma forca para enforcar esse Mordecai, já que ele não te reverencia? Aí Mordecai, né? Tava lá, ainda orando, pedindo, implorando ao Senhor misericórdia, e nisso Esther mandou que todo o povo, mandou avisar todo o povo judeu para todo mundo entrar em jejum, em oração. Por quê? Por causa desse decreto do Amã. Aí, o que aconteceu? Amã está lá no pátio do palácio fazendo a forca, e nisso o rei Assuero pediu para um dos seus servos chamar ele. Aí ele se apresentou e falou assim: Amã, o que você faria com uma pessoa que te honrou, uma pessoa de um bom caráter, que livrou você, né? Que é uma pessoa que você tem como uma pessoa de confiança. Aí Amã, se ajeitou todo, se achando que era ele, né? Pensando, é pra mim, né? Então, eu daria a sua túnica, a sua coroa de rei, o seu cavalo real, e que andasse pelas ruas da cidade e que estivessem gritando assim, o rei, olha isso que o rei faz pelo homem que ele quer honrar. Aí o rei, né, falou assim: então você faça isso com Mordecai. Amã ficou assustado, mas ele tinha que fazer, porque era uma ordenança do rei. E lá ele fez isso com Mordecai. Mordecai, olha, passeando pelas ruas da cidade. Deus é maravilhoso. E sendo honrado, honrado por todos. E aí, a rainha Esther, no primeiro dia, não falou nada. No segundo dia, ela falou com o rei. Aí ele falou: o que é que você quer que eu faça? Pede, que eu te daria até metade do meu reino. Ela falou assim: eu quero que você tire esse decreto em que Amã pediu para que todo o meu povo fosse morto e eu também. O rei Assuero ficou assustado. Como? Aí ele falou assim: aí o rei Assuero descobriu que ela era judia e ele quer matar todo o meu povo. Ele é mau, ele é ruim, ele queria matar todo o meu povo. O rei Assuero foi, então ele falou com ela assim: olha, um decreto, eu não posso revogar um decreto, né? Não posso tirar, mas vocês podem fazer um novo decreto. E aí ela fez um novo decreto, né? A rainha Esther com Mordecai, para que o povo judeu pudesse enfrentar o povo naquele dia daquele decreto que o rei Amã tinha colocado, que iria estar matando. Então o povo judeu, não foi morto, eles venceram a morte. E a rainha Esther, por confiança no Senhor, por ser uma mulher determinada, ela confiou, ela saiu do nada e ela viu a providência de Deus, né? Ela viu a providência de Deus, ela teve fé, ela teve persistência, ela confiou em Deus, ela arriscou a sua vida. Ela podia ser morta, mas ela acreditou, porque ela acreditou no Deus Todo-Poderoso. Ela foi obediente a seu tio. Ela passou de uma pessoa desconhecida a uma rainha. Ela foi usada por Deus para que todo o seu povo pudesse ser vivo e todo o seu povo pudesse estar ali naquele local como um vencedor. Olha o que Deus faz. Ela foi usada e ousada. Assim temos que ser. A gente tem que acreditar, temos que ter fé, temos que confiar nesse Deus Todo-Poderoso que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos. Que seja para Ele, por Ele. Todas as coisas são para Ele, por Ele. Acredita, Deus, Ele pode fazer do nada. Ele pode fazer tudo. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Creia, Deus é contigo. Tu pode ser uma mulher sábia, tu pode ser uma mulher guerreira, tu pode ser a mulher que pode erguer a sua casa, você pode ser a mulher que pode erguer a sua família, a sua vida, a vida dos seus filhos, do seu marido. Você é uma mulher herdeira
e coerdeiras das bênçãos do Senhor. Então creia, Deus é contigo, Deus vai e faz, Ele vai além daquele que obedece e crer nele.